bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, a aula de número 9. Esse trimestre nós estamos estudando na revista do Juvenis essa lição maravilhosa, Jesus e o Reino de Deus. Como eu já disse, chegamos na lição de número 9. O que é o Reino de Deus? E, para nós não perdermos tempo, eu quero ler o texto áureo. E eu peço que você fique com a sua Bíblia aí preparado para você acompanhar essa aula juntamente comigo. Em Marcos, no capítulo 1 e versículo 15, nós encontraremos o nosso texto áureo. E ele diz assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Na lição passada, nós estudamos um pouco sobre a salvação. E hoje nós vamos entender o que é o reino de Deus. Mas então, você consegue responder para mim o que é o reino de Deus? Quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nós vivemos sob uma nova ótica e experimentamos em nosso cotidiano a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, nós vamos entender o que é o reino de Deus. O reino de Deus, ele é citado mais de 100 vezes no Novo Testamento. E ele foi intensamente anunciado por Jesus em todo o seu ministério terreno. Foram 3 anos anunciando um reino que abrangia o universo espiritual e promovia um sentimento totalmente inspirado no amor de Deus. Quando nós falamos de reino de Deus, nós estamos nos referindo ao domínio pleno do Senhor sobre todas as coisas, sendo elas terrestres ou celestes. É um domínio que abrange o ontem, o hoje e o amanhã. Esse reino, ele é dinâmico e está se manifestando progressivamente até que chegue à sua plenitude com a segunda volta de Cristo. Quando nós quando nós viveremos para sempre com Deus. Em Filipenses, no capítulo 3 e no versículo 20, nós encontramos uma das respostas para o que é o reino de Deus. E eu vou ler aqui para você. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Esse reino é a demonstração do poder divino em atividade constante. E não se trata de um regime político e nem visa questões materiais. Mas esse reino, ele abrange todo o universo espiritual. Muito diferente de como muitos acreditam, o reino, ele não envolve construções materiais, disputas territoriais ou ainda disputas humanas por um terreno específico. Esse reino, ele é definido pela justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E nós vamos encontrar isso lá em Romanos, no capítulo 14 e o versículo 17. Então você conseguiu entender o que é o reino de Deus? Mas me diga uma coisa, professor, qual que é a relação de Jesus e o reino de Deus? Eu quero explicar para você citando alguns exemplos. Jesus,
em todo o seu ministério, ele foi anunciando o reino de Deus como algo real e totalmente acessível para todos aqueles que aceitassem a mensagem da salvação que estava sendo pregada. Então, eu quero citar alguns exemplos para vocês sobre a relação de Jesus e o reino de Deus. E para isso, eu preciso que você esteja com a sua Bíblia aberta aí para você acompanhar algumas referências bíblicas que eu vou te dar. Então, o primeiro exemplo e a primeira relação de Jesus e o reino de Deus é assim: Jesus é a manifestação do reino de Deus. Nas palavras de Cristo, ficou muito clara a sua própria centralidade nesse reino. Aonde estivesse o Rei Jesus, ali estava o reino. E isso, eu quero que você abra sua Bíblia aí em João, no capítulo 18 e o versículo 36. Eu vou te dar 3 segundos para você achar. Então, acho que você achou. Agora, o nosso segundo exemplo, Jesus, ele proclamou o reino. O próprio mestre, ele declarou que a sua missão era anunciar as boas novas do reino de Deus e o apresentar às pessoas. Isso nós vamos encontrar em Lucas 4, 43 e Lucas 8, verso 1. Existem muitos outros exemplos, mas com esses nós conseguimos perceber em Jesus um papel chave no reino de Deus. Ele é o reino, ele o implanta e ele é o seu Senhor no tempo presente e no futuro. Então, você entendeu o que é o reino de Deus e a gente conseguiu aqui achar a relação entre Jesus e o reino de Deus. Tá comigo? Tá entendendo? Então diga amém. Não consegue dizer amém? Então coloca no comentário, amém. Olha só, mas qual era a mensagem do reino de Deus? A mensagem do reino de Deus ocupou um espaço de grande destaque em todo o ministério de Jesus aqui na Terra. Ele sempre fazia referência em suas mensagens, buscando a transformação através da aceitação do plano divino de redenção para toda a humanidade. O reino é a demonstração do poder de Deus em ação no coração daqueles que aceitam a mensagem de salvação. Então, eu já posso me entender, e eu quero que isso fique muito claro na aula de hoje, que nós vamos entender de verdade o que é o reino de Deus quando nós aceitarmos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Até hoje o reino de Deus ele não é compreendido por muitas pessoas. Algumas julgam que o reino é semelhante às coisas vividas em nosso tempo, mas o reino de Deus, ele não pode ser dividido, o reino de Deus ele não é visível e o reino de Deus não é deste mundo. Então, ele não pode ser reduzido em algumas palavras. Só aqueles, isso é exclusivo para aqueles que aceitam a Cristo. A partir daí, eles conseguem compreender qual é a profundidade do reino de Deus. Nos tempos difíceis que nós estamos vivendo, é tempo de anunciarmos essa mensagem. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus está acessível. O reino de Deus está esperando por você. O reino de Deus tem espaço para você, para sua casa, para sua família.
independente da situação que você está vivendo, independente da maneira, o que está acontecendo, o reino de Deus está disponível para você. Continuando, e já dei uma pincelada, o reino de Deus é para você. O nosso o nosso quarto tópico. Uma grande verdade eu preciso dizer para você hoje é que o reino de Deus ele está disponível. Foi o que eu acabei de falar. Basta que nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador. E nós, a partir daí, a gente começa a viver uma vida de comunhão total com o Espírito Santo. Quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, ela passa a viver o reino de Deus e o reino de Deus começa a apresentar um modo de vida totalmente diferente de como era antes. Mas o que é preciso? O que é preciso para vivermos o reino de Deus nas nossas vidas? A resposta é simples. Basta que nós permitimos que o Espírito Santo conduza as nossas vidas. A partir daí, nós vamos entender o que é o reino de Deus. Em outro tempo, nós vivíamos sobre o domínio do pecado. Nós tínhamos outras posturas e essas posturas, elas não agradavam ao Espírito Santo. Mas quando nós aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas e o Espírito Santo começa a conduzir a nossa vida de uma maneira diferente, o reino de Deus adentra dentro do nosso coração. Então você viu hoje que quando nós aceitamos a Jesus e nós permitimos que o Espírito Santo conduza as nossas vidas, o reino de Deus ele faz morada dentro de nós, trazendo uma transformação, e essa transformação sim é visível para todos à nossa volta. Então, vamos deixar que o reino de Deus adentre os nossos corações e que nós possamos todos os dias lembrar que precisamos que o Espírito Santo conduza as nossas vidas. Que Deus abençoe você que acompanhou essa aula juntamente comigo. Mas eu tenho um pedido muito especial para você. Tá vendo esse botãozinho aqui embaixo aqui, tá escrito bem assim, inscrever-se. Eu queria que você apertasse ele ali e eu queria fazer mais um pedido. Copie esse link e, por favor, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Ajude nós levarmos a palavra de Deus um pouquinho mais longe, porque o reino de Deus precisa ser anunciado, tá bom? Que Deus abençoe. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe você.